Senhor presidente, Pois não, senhor. A gente trabalha de uma forma justa e perfeita. Eu já nasci com o nome de advogado, minha mãe me colocou o meu nome de Cícero. Eu tenho muito orgulho de ostentar esse botão Doutor, aqui da o senhor OAB. pode se manifestar aqui sobre as questões do seu cliente. O senhor não vem fazer discurso aqui não, por gentileza. Então, Ó, doutor Cícero, já não estamos começando bem. Nós estamos começando bem. Outra coisa. Então, senhores, por favor, senhores, por gentileza, até que o habeas corpus chegue à minha mão para que eu possa ler o que está escrito, o compasso dessa sessão será ele responder todas as perguntas. Excelência. Senhor Jucimar, o senhor tem 15 minutos. Excelência. Excelência. Só um instantinho. Vossa Excelência está dificultando o trabalho. Não estou dificultando, não, A Excelência. defesa tem Senhor habeas Cícero, corpus não que estou foi concedido, dificultando, Excelência. tenho o maior respeito pelo seu trabalho, mas até que eu seja notificado do conteúdo de um habeas corpus, eu vou seguir o que está aqui. Nós não fomos formalmente notificados. Então, os senhores analisaram 30 mil... Não, fizemos uma amostragem, é humanamente impossível. Uma amostragem de quanto? Não me recordo aqui, mas está no processo. Aproximadamente. Está no processo. Senhor, o senhor não pode dizer da outra, ou o senhor disse? Não me lembro, Pronto. porque não fui eu que fez. Aí, a CGU fez essa mesma amostragem. Registro que o depoente foi convocado na condição de testemunha e teve pedido de habeas corpus de número 265636, não conhecido pelo ministro Dias Toffoli. Sendo testemunha, o depoente, além de servidor público, é obrigado a responder as perguntas formuladas por essa comissão. Ainda o depoente é servidor público e não pode calar a verdade por dois motivos. E aqui, senhor Jucimar e o advogado, eu peço por gentileza atenção. Primeiro, pelo risco de ser preso por falso testemunho. Segundo, diante das sanções que pode sofrer por ser servidor público de carreira, as quais podem inclusive envolver a perda de cargo. Considerando que há parecer da Junta Médica do Senado a respeito da condição de saúde do depoente, informo que esta presidência adotará todas as cautelas necessárias para que o depoimento transcorra dentro da normalidade. Haverá uma equipe de saúde nas proximidades da comissão, caso exista qualquer intercorrência. Doutor Cícero, primeiramente o seguinte, o senhor é bem-vindo, obrigado pela presença. O senhor poderá interromper a sessão a qualquer tempo e hora, por solicitação do senhor Jucimar ou para orientação do seu cliente, perfeitamente? O senhor tem toda a liberdade para isso, assim como o senhor Jucimar também poderá fazer interrupção por questões particulares, para que a gente possa ter aqui toda a ampla defesa garantida. O senhor deseja se manifestar, senhor Cícero? Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Apenas para... já foi informado a secretaria dessa CPMI a decisão no habeas corpus 265-768 do ministro Luiz Fux, que garante o direito ao nosso cliente a não responder as perguntas que a defesa técnica acha que possa o incriminar, e também o direito dele não ser preso. Excelência, a comissão ainda não foi formalmente notificada do habeas corpus, apenas por Vossa Excelência. Aqui há um rito, o Supremo tem que nos enviar essa comunicação, então o que eu sugiro é que o senhor peça ao seu escritório que faça esse pedido ao Supremo para que chegue aqui às mãos dessa presidência o mais rápido possível. Presidente, foi dado força de ofício à decisão. Então, por gentileza, mas eu ainda não fui comunicado formalmente, então até lá ele é obrigado a responder todas as perguntas. E outra coisa... Nós reiteramos que foi dado força de ofício, presidente. Não foi, Excelência. E encaminhado essa presidência ainda não foi comunicada oficialmente sobre o habeas corpus e os termos dele. E até onde... é bom deixarmos claro, as perguntas sobre incriminação, o senhor terá todo o direito de dizer, mas essa comissão também poderá dizer se ela é pública, de conhecimento notório ou não, doutor. Isso a gente tem deixado muito claro aqui em relação às perguntas que são feitas sobre tempo de trabalho, questões até mesmo relacionadas à carreira dele como servidor público. Senhor presidente, pois não, senhor. A gente trabalha de uma forma justa e perfeita.
e ele está respaldado o direito de não responder o que ele achar que o incrimine por conta do HC. A Constituição garante esse direito, Excelência. Só para que Vossa Excelência tenha um conhecimento e a gente acompanhe o trabalho dessa CPMI, houveram outros problemas com outros colegas advogados. Eu já nasci com o nome de advogado, minha mãe me colocou o meu nome de Cícero. Eu tenho muito orgulho de ostentar esse botão. Doutor, aqui da o senhor OAB. pode se manifestar aqui sobre as questões do seu cliente. O senhor não vem fazer discurso aqui não, por gentileza. Então, Doutor Cícero, já não estamos começando bem. Nós estamos começando bem. Outra coisa. Então, senhores, por favor, senhores, por gentileza, eu vou pedir a Vossa Excelência, ao senhor, Vossa Senhoria, que quando for se manifestar, manifeste-se a esta presidência para que eu possa tomar as providências, Excelência. Ok? E assuntos pertinentes a essa comissão. Por favor. Outra coisa, o senhor, até que o habeas corpus chegue à minha mão para que eu possa ler o que está escrito, o compasso dessa sessão será ele responder todas as perguntas. Excelência. Senhor Jucimar, o senhor tem 15 minutos. Excelência, só um instantinho. Vossa Excelência está dificultando o trabalho. Não estou dificultando, não, Excelência. A defesa tem Senhor Cícero, não estou dificultando. Tenho o maior respeito pelo seu trabalho. Mas até que eu seja notificado do conteúdo de um habeas corpus, eu vou seguir o que está aqui. Nós não fomos formalmente notificados. Senhor presidente, quero saudar Vossa Excelência e, saudando Vossa Excelência, estender aos demais parlamentares, jornalistas, servidores da casa, advogado e depoente. Olha, isso parece aquele encontro do primeiro namoro. Você espera e a moça nunca aparece. Hoje, depois de várias tentativas, nós estamos tendo encontro com o depoente. Seu Jucimar, eu vi que o senhor conhecido por soldado do Proerd. Por que esse apelido? Eu fui policial militar no estado do Amazonas durante 12 anos da minha vida. E durante grande parte desse tempo que eu estive na Polícia Militar, a quem presto toda a minha reverência, a briosa corporação do estado do Amazonas, acredito que durante esses meus 12 anos, 8 anos foi como instrutor do PROET, que é um programa muito lindo, Programa Educacional de Resistência às Drogas, onde o policial militar vai fardado para as escolas orientar as crianças a respeito da prevenção ao uso e abuso de drogas. Há sérios indicativos que o senhor Stefanuto é muito sabidinho. Ele também recebia 250 mil pelo mesmo núcleo através da senhora Cecília Mota, que aqui prestou depoimento. Então dupliquem a mesada criminosa do seu Stefanuto de 250 para 500 mil reais. Para deixar isso logo como o primeiro tento descoberto em relação da ligação do senhor Stefanuto com a Conafé, a Polícia Federal estabeleceu. E agora a equipe técnica aqui descobriu o mesmo caminho via núcleo de Cecília Mota, que passou 5 milhões para o núcleo do Stefanuto, mas 250 mil por mês já está comprovado, aumentando essa mesada para o senhor Stefanuto, que veio para cá. Teve alguns parlamentares que o elogiou, dizendo que ele estava com a verdade, esclarecendo, decente, ele se gabou disso aí. Na verdade, o senhor Stefanuto é um grande corrupto, comprovadamente, no que nós apuramos até agora. Seu Jucimar, uma curiosidade. O senhor disse aqui que ninguém politicamente lhe ajudou. Primeira curiosidade, o senhor entrou quando no INSS? Em 2013. E o senhor era lotado onde? Em Quari. Em Quari. O senhor ficou em Quari até que ano? Eu fiquei
3 ou 4 meses. A sua última permanência no Amazonas enquanto funcionário do INSS foi em que ano? 2021. 2021. De lá o senhor foi para onde? Vim direto para cá. Pronto. Então a minha curiosidade, o senhor, um funcionário do INSS, lá do Amazonas, veio para cá para onde? Veio para a diretoria de benefícios. Pronto. Como o senhor conseguiu esse deslocamento? Eu era coordenador do seguro defeso do pescador artesanal lá no Amazonas. E a gente trabalhava com os ACTs, Acordos de Cooperação Técnica também, para que as entidades pudessem dar entrada nesses benefícios. Elas possuem acordos, existem vários acordos nacionais com essas entidades. E, na época, entraram em contrato com o gerente executivo de lá, o senhor Raimundo, que até hoje continua como gerente executivo no Amazonas, que precisava de um servidor que entendesse de ACT para ajudar, que aqui na direção central estavam precisando. Então, e aí eu vim convocado. Inicialmente passei 30 dias. Depois, mais 30 dias, foi quando eu fui convidado para assumir a divisão de consignações, que ninguém queria ser chefe. Me conta quem te convidou. Ingrid Ambrósio e uma servidora que eu não lembro sobre o nome dela, mas conhecida como Maia. Essa era a minha primeira dúvida. Quem lhe trouxe para Brasília definitivamente foi a senhora Ingrid Ambrósio. Ela que me convidou, mas ela não tinha poder de nomear, ela de indicar. Ela estava, mas ela lhe indicou. Me indicou. Ela estava em que posição quando lhe indicou? Ela era coordenadora de pagamentos e gestão de benefícios, CPGB, abaixo do coordenador geral de pagamentos, que na época era o senhor Sérgio Cheque. Então assim o senhor chegou em Brasília. Quando o senhor chegou em Brasília, qual foi a função que o senhor assumiu? Como eu disse, fui convocado, porque existe esse sistema de convocação. Quando o senhor chegou em Brasília, já fui convidado para assumir a chefia da divisão de consignações. Que nesse momento só tratava de empréstimo consignado. Então o senhor chegou em Brasília cuidando da chefia de consignações. E o senhor mudou de cargo em qual período? Abril de 2023. Para qual cargo? Coordenador geral de pagamentos. Em 21, quando o senhor veio para Brasília, o senhor se reportava a quem? Me reportava a Ingrid, que era minha chefe imediata, me reportava ao senhor Sérgio Cheque. Sim. E, salvo engano, na época, eu acho que era o Oliveira, que era o diretor de benefícios. Da Dirbem. Da Dirbem. E em 2023, quando o senhor mudou de função, o senhor se reportava a quem? O diretor de benefícios era o senhor André Fidelis e o presidente do INSS era o senhor André Glauco. O Glauco André. Mas o senhor se reportava a quem? Ao diretor de benefícios. Ao diretor de André benefícios. Fidelis. Então a sua trajetória profissional em Brasília, no INSS, pouco importante se no consignado ou no desconto associativo, sempre foi vinculada ao diretor de benefício. Sim. Não é isso? Sim, porque hierarquicamente a divisão e a coordenação ficam no escopo da Dirbem. Estamos com a pessoa certa. O senhor chegou com 16 ACTs num consignado e quando o senhor hoje ainda está no INSS? Estou afastado por ordem judicial. O INSS administrativamente tem até a ordem 60 dias. Eu estou até afastado. A ordem chegar, quantos ACTs tinham na sua divisão? Aí já tinham 41, se não me engano. 41. Então, o senhor, veja, chegou com 16, deixou com 40. Sim. Tá? O que é que nós temos aqui na prática? Por que essa CPMI existe? Porque um quadro associativo, coloca aqui, por favor. Um quadro associativo e sindical descontou ao longo de 10 anos 10 bilhões de reais.
deixa eu lhe mostrar a sua jornada. O senhor chega no INSS com 567 milhões ano. Nessa época, o desconto de mensalidade associativa não era responsabilidade minha. Passou a ser em 2022, em março de 2022. Pronto, então vamos para 2022. Em 2022, foi justamente onde deu um salto de 567 para 820 milhões. Aí veio 2023, dobrou, foi para 1 bilhão e 600. Veio 2024, triplicou, 3 bilhões e 500 milhões. O senhor, nessa base até o topo, o senhor estava no núcleo do desconto associativo. Vou perguntar ao senhor, qual o papel do coordenador geral ou chefe de pagamento? O chefe de divisão. Eu quero saber... E depois coordenador geral de pagamentos. Pronto. Qual é o papel do coordenador geral de pagamento? Acompanhar, né, a elaboração dos ACTs, Tá. né, a feitura dos ACTs pela DCBEM, no caso quando eu era coordenador, e acompanhar o funcionamento e o cumprimento das cláusulas do ACT. Basicamente isso. E quando o senhor estava no consignado, qual era a sua função? Mesma função, só que referente à matéria dos consignados. Enquanto o senhor esteve no consignado, quantos ACTs de instituições financeiras foram fiscalizados? Não era o seu papel? Já falei isso. Eu já entendi, eu quero saber quantos. Eu não tenho de cabeça quantas instituições financeiras, enquanto o senhor esteve na questão do consignado, o senhor sugeriu ser suspenso o ACT? Eu acho que eu assinei, eu não lembro, não me recordo se foi eu que assinei a nota técnica em dezembro de 2021 para suspensão do ACT do banco C6 fixa. A nossa sugestão inicial era que ele fosse suspenso por 45 dias, mas depois ali numa dosimetria ali porque, como disse, nós não temos o poder decisório. No poder decisório do diretor de benefícios, a suspensão caiu para 5 dias de suspensão. Eu não lembro bem, mas nós abrimos vários processos apuratórios que eram instruídos, né, inclusive isso foi informado para a CGU, tá? A CGU tem conhecimento disso. E acesso a todos os processos. O senhor recorda, fora o C6, que eu já fiz o requerimento de convocação do senhor, o senhor recorda quais bancos ou quais financeiras o senhor sugeriu fiscalização? Eu me lembro que acho que do Paranabanco, do banco... não sei se do Daicoval. Também está no meio dos requerimentos. Quem mais? Esses dois eu me lembro bem. Eu acho que tinha um processo de apuração contra o Bradesco, porque ele tem uma Bradesco Consignados, que não é bem o Bradesco em si, né? É um outro banco comum, um CNPJ diferente, mas faz parte do conglomerado do Banco Bradesco. Eu lembro bem do Banco Bradesco, C6, Paranabanco, Daicoval. Me lembro bem desses aí. Olha, o senhor era o responsável por assinar esses ACTs com instituições financeiras? O coordenador geral de pagamentos não assina ACT. Pronto. Tá, quem assina o ACT é o diretor de benefícios. E quais eram as irregularidades desses bancos que chamaram a atenção do senhor? As irregularidades, as suspeitas de irregularidades estavam mais com relação à contratação indevida e também muitos beneficiários não entendiam como funcionava a RMC. Me conta o que é contratação indevida. Porque o que acontece? Deixa eu... Mas, deixa eu lhe dizer, tem muita gente para perguntar. Sim. Quanto mais objetivo o senhor for, mais cedo nós vamos terminar isso aqui. Chegavam via... Contratação indevida significa
que o cidadão tinha um empréstimo do qual ele não pediu, por exemplo? Eles chegava, porque como aqui centraliza todos os processos, vinha das superintendências alguma determinada denúncia, reclamação do beneficiário, ou chegava ali através de PROCON também protocola muita coisa no INSS, e chegava na direção central, digamos uma denúncia contra o Banco Bradesco, um exemplo. E aí a gente recebia essa denúncia e notificava o banco, porque o cidadão tinha dito que não tinha contrato. A gente recebia o contrato do banco, enviava o contrato e a gente devolvia para a superintendência tratar direto lá com o beneficiário, com o PROCON. Geralmente acontecia isso. Vamos aprofundar mais um pouco. Contratação indevida. O senhor tinha quantos funcionários para se deter o assunto específico? Uma pessoa. Um servidor só. Um servidor. Lá, o senhor era o responsável por suspender esse desconto do consignado? Não. Quem tinha esse poder? O INSS ele suspende a contratação de consignado somente por ordem judicial. Ordem judicial, chega a ordem judicial, aí nós fazemos uma demanda, cadastramos uma demanda e quem suspende é a data prévia. Olha, eu como aposentado recebo um empréstimo consignado do qual eu desconheço contratar. Eu não tenho outro canal a não ser a via judicial para fazer esse cancelamento, é isso? Não, a pessoa consegue fazer pelo portal do consumidor.gov, porque antigamente o INSS possuía uma ouvidoria, que era chamada de, não sei se é o Gov, mas em 2019 o INSS fez um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E nesse acordo de cooperação técnica assinado, as reclamações não eram mais tratadas no INSS. Elas passaram a ser direcionadas para o portal consumidor.gov, gerido pela Senacom. Então lá o cidadão faz a reclamação com determinado banco, o banco tem 10 dias para se manifestar e apresentar a documentação probatória de que aquele contrato foi efetivamente realizado. Se não for realizado, o banco tem 5 dias para excluir o contrato e fazer a devolução. Tudo é tratado lá na plataforma. Então, inclusive, em 2019, foram cerca de 110 mil reclamações. Olha, o senhor está dizendo que em 2019 houve 110 mil reclamações relacionadas a consignados. A empréstimo consignado. E depois nós fizemos algumas evoluções no produto em 2023, porque foi publicado uma IN... Foi publicado uma IN... Não precisa dizer o número não, qual foi o conceito dessa instrução? A IN 38 foi publicada em novembro de 2022 e a IN trouxe o elemento da biometria. Então, a partir dali, de dezembro de 2022, novembro, dezembro, a gente começa a fazer no ano de 2023 evoluções no empréstimo consignado para a gente ter o produto que a gente tem hoje. A gente volta a essa temática um pouco mais adiante. Deixa eu lhe fazer umas perguntas. O senhor conhece Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS? Não que eu me recorde. O senhor conhece o senhor Maurício Camisotti? Não conheço. O senhor conhece a senhora Cecília Rodrigues Mota? Sim, conheço. O senhor conhece o senhor Abraão Lincoln? Não conheço. O senhor conhece o senhor Américo Monte? Conheço. O senhor conhece o Anderson Vasconcelos? Não conheço. O senhor conhece o Felipe Macedo? Aqui na CPI. Não que eu me recorde. O senhor conhece o senhor Igor Delecrode? Conheço. O senhor conhece o senhor Alexandro dos Santos Prado, Lequinho? Não conheço. O senhor conhece o senhor Sandro Temer? Não conheço. O senhor conhece o senhor Mauro Palombo Concílio? Não conheço. O senhor conhece o senhor
Rodrigo Moraes. Não conheço. Desses aí, só para eu me recordar, o senhor disse que conhecia Cecília, Sim. Américo, Sim. conhece o Anderson, Não, eu falei que não conheço. conhece, consegue, Cecília Rodrigues é a pensionista. Só fazer um registro, só, deputado. Assim, eu era o coordenador geral de pagamentos, então os procuradores das entidades e presidente de entidades geralmente eram convidados para reuniões no prédio do INSS, inclusive tem um registro de presença lá. Tá. Eu sei que vossas excelências já pediram O esses senhor registros lá. o senhor conhece o senhor Mauro, é Mauro, é? Não conheço. O senhor conhece o presidente do Sindinap? Eu acho que eu vi de relance no INSS uma certa vez. O senhor conhece Porque o nome dele é muito peculiar, né? Cavalo, então... o senhor conhece o senhor Aristides Veras? Não conheço. O senhor conhece a pessoa do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes? Não conheço. O senhor conhece o senhor Vigílio Antônio? Sim, era O senhor procurador, conhece né? o senhor André Fidelis? Sim, era meu O chefe. senhor conhece o senhor Zé Carlos Oliveira? Sim, conheço. Foi meu chefe também. O senhor conhece o senhor Jobson? Conheço o Jobson. Me conta quantos diretores de benefícios o senhor trabalhou? Deixa eu tentar aqui me lembrar. Trabalhou com André Fidelis? Primeiro, doutor Carlos Oliveira. Hã? Depois, eu acho que ficou ali como substituta quando ele saiu, a Márcia Donata Câmara. Sim. Depois da Márcia Donata Câmara, não sei se foi antes ou foi depois um ou outro, o Edson Yamada, Sim. Sebastião Faustino e André Fidelis e o último Vanderlei Santos. Vou lhe mostrar aqui. Passa aqui, por favor. Eu vou lhe mostrar aqui, seu Jucimar. O senhor está vendo todas essas entidades aqui? Passa aí, por favor. Todas essas aqui, aproximadamente 40. Passa. Todas, sem exceção. Passa. Todas essas entidades, em algum momento, tiveram um parecer técnico do senhor. Um parecer técnico favorável. Eu fiz questão de olhar um por uma. Mas eu vou discutir 3 questões com o senhor. A primeira questão. Em 2022, havia um processo de investigação contra a Conafé. É uma empresa marginal, é uma associação criminosa. Retirou centenas de milhões de reais de aposentados e pensionistas. Olha, sabe o que é que o senhor falou sobre a Conafé? Ela tinha sido suspensa. Em agosto de 22, o senhor liderou uma investigação que concluiu, em relação à Conafé, que não tinha nada grave e nem iminente risco nos descontos realizados por ela. Olha, nós estamos em 2025. O elemento da Conafé principal está foragido, outros estão presos, e o senhor foi o funcionário público que botou o seu parecer dizendo que a Conafé estava dentro da legalidade. Eu pergunto, olha só, essa entidade, mais de 500 milhões de reais, eu acho que foi por volta de 800 milhões de reais. O senhor, como funcionário público, atestou lá a idoneidade da Conafé, sendo a Conafé uma associação criminosa. O senhor fez isso baseado em quê? Foi em propina?
Não foi propina. Tá. Que isso fique bem claro. Então deixe claro. Deixa eu explicar para o senhor. Não, eu só quero saber de forma objetiva. Sim, vou explicar. Foi propina? Claro que não. Tá bom. Houve pedido político pela Conafé? Não. Então, melhor ainda, o senhor deu um parecer técnico? Foi técnico o seu parecer? Parecer técnico e que não assinei sozinho o parecer, que diga-se de passagem. O senhor assinou esse parecer com quem? Servidor, colaborador da DCBES, Renan Assunção. Sim. E assinada por uma advogada, porque não era uma apuração feita pelo INSS, era um comitê executivo para analisar as cláusulas do ACT, verificar algumas fichas com participação da Conafé. Tá. Tinha uma advogada, a doutora Rafaela Cruz, ela tinha participação da Conafé. Seu Jucimar. Deixa eu lhe dizer como é que terminou o parecer, por gentileza. No parecer da Conafé, nós verificamos mais de 300 ou 500 fichas. Na verdade, quem fez a verificação foi o servidor Renan. Preste atenção, era um recorte em 2022. Não é a realidade que hoje o senhor está falando. De 2025, aonde ela foi denunciada, aonde ela está envolvida no... O senhor está equivocado. O recorte feito da CGU abrange outros anos, não só 25. Sim, mas esse é um recorte de 2022. Não havia sobre a Conafé... Naquele dado momento, naquele momento histórico, na fotografia do momento, nada. Nós olhamos as fichas, verificamos as fichas, o servidor olhou uma por uma, o número de margem de erro ali era pequeníssimo, isso está na nota técnica. E nós colocamos lá que não havia. Deixa eu achar aquela palavra. Óbice para continuidade do ACT. Não, o ACT da Conafé não estava suspenso, os repasses eu recebi, o ACT da Conafé recebendo regularmente o seu repasse, e nós fizemos a apuração naquele momento, que não havia óbice para continuidade do ACT, mas nós fechamos a nota técnica, o Vossa Excelência deve ter lido, dizendo que era necessário, embora nós não encontramos ali nenhuma fraude que pudesse ensejar na rescisão do ACT, nós colocamos no processo que era necessário, era urgente que o INSS normatizasse a questão via instrução normativa, o que não foi feito, e que o INSS, sugerimos que o INSS criasse uma funcionalidade para que o beneficiário pudesse, através do aplicativo Meu INSS, autorizar a averbação do desconto. Isso está lá na nota técnica. Seu Jucimar, eu vi a nota técnica. Aqui está da sua lavra. A sua lavra dizendo que não tinha nenhum risco iminente, nem gravidade constatada. Naquele momento realmente não tinha. Então, olha só. Em 2022, agosto de 22, liderando uma investigação, esse depoente está dizendo que essa investigação examinou 500 fichas da Conafé e não encontrou risco nem nenhum tipo de irregularidade. Pelo depoimento dele, a Conafé até 2022 era uma entidade que prestava os serviços e tinha as autorizações devidas. Então, ouvindo o depoimento dele, levando como verdadeiro, uma amostragem muito grande, 500 fichas. Sim. É muita coisa. Então, a Conafé, pelo depoimento dele, só passou a atuar criminosamente a partir dessa data, porque até essa data, 3 servidores públicos, 3, liderando uma investigação, atestaram que a Conafé podia continuar executando o ACT e retirando milhões de reais. Esse é o primeiro ponto. Perguntei, foi propina? Não. Foi pedido político? Não. Foi o quê? Decisão técnica. Então, ninguém venha dizer que em algum momento não houve uma equipe de servidores analisando detalhadamente a Conafé. Houve essa equipe, liderada por ele. Naquele momento,
Pelo que ele está dizendo, se tivesse irregularidade, ele tinha ali a obrigação de dizer que era para ser suspenso. Qual foi o resultado? Continua o desconto. Então, se foi de boa fé ou de má fé, está muito cedo para dizer, mas teve a oportunidade de bloquear os descontos da Conafé. Mas vamos adiante. A CONTAG em 2023 também contou com um parecer favorável do senhor para desbloqueio de desconto associativo. O senhor recorda desse seu parecer? Mais uma vez, a decisão não tinha poder decisório sobre a matéria, apenas sugestório. Manifestação técnica. A manifestação técnica favorável ao desbloqueio associativo foi da lavra do senhor? A palavra usada foi razoável, não favorável. Eu considerava o pedido da entidade razoável. O senhor sabe dizer se o presidente do INSS se valeu dessa sua nota técnica para autorizar? Não sei, mas ele assinou um despacho decisório autorizando. O senhor recorda quem era o presidente? Dr. Alessandro Stefanuto. Eu lhe pergunto, qual foi a consequência prática de haver a autorização para esse desbloqueio de desconto associativo? O senhor sabe? Foram averbados nos benefícios, mais de 30 mil na época. Mais de 30 mil. 30 mil. Me diga uma coisa, aqui está todo mundo aprendendo. INSS é muito caro para nós queremos a integridade do sistema, mas ninguém conhece a estrutura como o senhor. Como é que um funcionário de carreira dá uma nota técnica concordando com esse desbloqueio em lote? Como é que o senhor, com a responsabilidade de ter conhecimento que poderia haver uma fraude sistêmica, o senhor emite uma nota técnica nesse sentido? Eu queria a sua permissão, porque eu imagino que outras pessoas também vão perguntar a respeito do assunto. Eu fiz algumas anotações aqui. Por favor. Que eu queria lê-las porque... Só queria que fosse objetivo. Sim, objetivo. Houve mudanças... O senhor pode dizer qual foi a data disso? A gente falou da Conafé agosto de 2022. É 2023, eu só não lembro a data. Tá. O mês correto. Então, a CONTAG sempre teve um histórico junto ao INSS de entidade séria. Isso, todos os servidores da casa que trabalharam na matéria em algum momento sempre disseram que a entidade CONTAG era uma entidade séria, com pouquíssimas e raríssimas reclamações junto ao INSS. Isso quero deixar registrado. Tanto na ouvidoria do INSS como processos vindo de PROCON, raríssimas reclamações. Outra coisa, essa questão que Vossa Excelência está mencionando agora foi levantada pela auditoria do INSS. E essa auditoria do INSS que questionou o meu parecer influenciou o relatório da CGU, que influenciou a PF e que influencia também essa CPMI. Quero saber por desconhecimento qual foi da matéria. O conteúdo da sua... Deixa eu continuar aqui. Então, os auditores do INSS, embora eu tenha o máximo respeito por todos eles... O senhor está falando de auditor. Eles não conhecem profundamente a matéria do desconto de mensalidade associativa. Estou falando da sua nota. Apesar de não estar dentro do fluxo cotidiano do desconto, não havia normativo legal impeditivo para que a DIRBEM ou a presidência do INSS usasse dos princípios da conveniência e oportunidade para autorizar o desbloqueio de benefícios dessa forma. Então, para aí, só um minuto. Não havia. Por que houve o bloqueio, então? Se não havia nada, por que houve o bloqueio? Não, os benefícios passaram a ser bloqueados para desconto de mensalidade associativa por uma demanda cadastrada por nós a partir de setembro de 2021. Todo benefício que foi concedido depois dessa data, ele já nascia bloqueado. Tá,
Tá. Automaticamente, não houve ordem de bloqueio. E por quê? Qual foi a motivação que o senhor assumiu essa responsabilidade em relação à CONTAG? A entidade oficiou o INSS, nós analisamos o pedido da entidade, havia fichas acompanhando o ofício da entidade, foram entregues todas as fichas para o INSS, estão no Google Drive da CGPAG, estão num CD e no pendrive, provavelmente a Polícia Federal deve ter pegado da minha sala. Nós fizemos uma amostragem, as fichas eram idôneas, por isso foi feito, parecia que era razoável aquele pedido, porque o INSS até então não tinha uma ferramenta ali sistêmica que permitisse os beneficiários, porque a ferramenta só foi criada em setembro de 2022. Imagina, benefícios concedidos de setembro de 2021 até um ano sendo concedidos. Foram esses benefícios que foram o ponto focal do desbloqueio. Olha só. Havia um truncamento que infelizmente a auditoria, por não conhecer a matéria, achou que eu agi de forma errada. Mas eu agi de forma correta. Eu defendo a nota técnica que eu fiz. Josimar, mais um pouquinho eu vou pedir perdão a essas associações. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor pode dizer se houve propina por parte da CONTAG? Não, senhor. O senhor pode dizer se houve interferência política? Não, senhor. Eu posso supor que o senhor deu essa nota técnica baseado no histórico com a CONTAG? Não somente isso. Sim, mas eu quero saber. Foi um ponto que nós consideramos, mas o que nós consideramos principalmente foi a apresentação das fichas, uma amostragem feita pela área técnica, que tem base no decreto 3.048, do artigo 154, que fala que se tiver autorização expressa do beneficiário com a documentação correlata, o INSS pode desbloquear. Então, os senhores analisaram 30 mil Não, fizemos fichas. uma amostragem, é humanamente impossível. Uma amostragem de quanto? Não me recordo aqui, mas está no processo. Aproximadamente. Está no processo. O senhor não pode dizer da outra ou o senhor disse? Não me lembro, Pronto. porque não fui eu que fez. Aí a CGU fez essa mesma amostragem, 97,6. Presidente, queria pedir pausa para a orelha. 97,6 dos que autorizaram disseram claramente que aquilo era uma fraude. Então é para nós confiarmos nos dados da CGU que fizeram os recortes ou confiar na sua análise das 30 mil inclusões que depois mostraram um problema dessa natureza. Lhe fazer uma pergunta, seu Jucimar. Havia por volta de 700 mil reclamações em 2024. 700 mil reclamações. Foi um salto estúpido de reclamações. Passa aqui mais um para eu ver se está aqui. Acho que não está não, deixa para lá. O que é que eu quero dizer? O senhor, como integrante do INSS, no primeiro semestre de 2024, o senhor tomou conhecimento da quantidade elevada de reclamações? O INSS tem uma ouvidoria vinculada ao Fala BR, chamado de Fala BR, A pergunta vinculada à CGU. Nós sabemos disso, eu quero saber se o senhor tomou conhecimento do elevado número de reclamações de descontos associativos. Pronto? Não, porque as reclamações oficiais recebidas pelo INSS não passavam de 700 reclamações. Muito bem. Essas reclamações vieram do G1, Rede Globo, que talvez tenha ido no Reclame Aqui, que não é uma plataforma oficial. A pergunta... Mas oficialmente para o INSS Jucimar, não passavam de 700 reclamações. A pergunta é, o INSS estava abarrotado de milhares de reclamações sobre fraude em desconto associativo. E o senhor deu uma nota técnica permitindo ultrapassar a instrução normativa 162. A pergunta que eu estou fazendo é simples. O senhor sabia ou não sabia do aumento exagerado do número de reclamações? Como eu falei, nós tínhamos acesso, a ouvidoria mandava relatórios para nós e os números não eram esses. Seu Jucimar, então, inclusive, responda só objetivamente. O senhor sabia ou não sabia que em 2024 explodiram os números de reclamações?
Isso foi noticiado pela mídia apenas, mas oficialmente não havia dentro da casa do INSS um número elevado de reclamações. Então, não tinha esse número elevado de reclamações oficialmente. Oficialmente não. Posso concluir que o senhor, ao fazer a sua nota técnica sobre a solução provisória, que permitiu a inclusão de milhares ou milhões de associados, o senhor não tinha conhecimento desse aumento do número de reclamações? Estou dizendo, soube pela mídia, né? Mas oficialmente o que nós tínhamos lá... O senhor soube pela mídia quando? Não me recordo, mas foi um assunto muito comentado em 2024, né? Olha só, aí agora eu fico em dúvida. Se o senhor sabia pela mídia que o número de reclamações por conta de descontos associativos irregulares tinha explodido, como é que o senhor dá uma solução provisória? Porque a solução provisória parecia ser a coisa mais acertada naquele momento. Pronto. Inclusive que ela atendia ali o que estava previsto no artigo 40 da IN 162. Parabéns. Que falava que a partir do momento que a documentação fosse apresentada com biometria, poderia ser desbloqueado. Foi um ato do presidente do INSS, cuja IN quem assinou foi ele. Quem é o presidente? Stefanuto. Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando vocês adotaram, tá na nota técnica, a solução provisória, vocês botaram lá, eu achei muito bonito. Não podemos impedir os aposentados e pensionistas de se associarem. Olha, milhões de aposentados e pensionistas estavam tendo o seu direito de associação resguardado, ou seja, receber no final do mês lá o desconto sem ter pedido. O senhor, na nota técnica, estava pensando em benefício das associações, sindicatos ou dos associados? Porque o senhor botou isso na nota técnica, eu estou com ela aí. Porque esse foi um argumento apresentado pelas entidades no ofício das entidades. E a gente reproduziu na nota técnica. Pronto. Então, sabe qual foi o argumento que o senhor colocou? Não foi somente esse argumento. Mas sabe qual foi o argumento? O argumento que o senhor colocou. Não podemos prejudicar as associações e sindicatos. Isso o senhor botou literalmente. O senhor escolheu entre preservar aposentado e pensionista e permanecer essa zona que foi desconto associativo. O senhor escolheu ficar ao lado de associação e sindicato. Como eu disse, nós saímos do completo escuro. Havia uma ficha com biometria. Se as entidades fraudaram a biometria, elas têm que responder por isso. Elas assinaram um termo de compromisso com o INSS. Elas fizeram as fichas de acordo com os requisitos apresentados pela Dataprev. Elas contrataram uma empresa de biometria. Deixa eu contar uma novidade aqui, que é tanto número que eu me perco. Essa solução provisória que ele assinou e que ele permitiu que o presidente do INSS adotasse, era para 2 entidades. Todas aderiram. Não teve nenhum empecilho. Não foram todas. Apenas as que apresentaram o contrato, assinaram o termo de compromisso. Pronto. Obrigado pelo esclarecimento. Em um mês, em junho de 2024, com a solução provisória, 3 entidades conseguiram incluir quase 1 milhão de associados. Nem que trabalhasse de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não iam conseguir fazer esse número de filiados. Então, tem outras perguntas aqui, mas o que é que eu quero dizer aos senhores? Os senhores queriam saber quem é o técnico que está por trás. Passa aqui, por favor. Do andamento, aqui são vários, do andamento de todos os ACTs, a partir de 23, dando impulso a esses ACTs, independente de entidade que roubou mais ou menos, o técnico é esse aqui, senhor Jucimar Fonseca. Só para registrar, durante esse período, a DCBEM teve 2 chefes, o servidor Márcio Levi, o servidor Wilson Gabi. Eu me colocar como sozinho nessa história, eu era coordenador de pagamento, a matéria tramitava. Não estou dizendo que o senhor está sozinho, eu estou dizendo que o senhor que está sentado aí, em todos os ACTs, a partir de 23,
tem uma participação do senhor com nota técnica E defendo, favorável e defendo à todas CT. as notas técnicas que fiz foram baseadas em normativos existentes naquele momento e com a situação fática daquele momento. Então, Hoje é muito fácil falar do passado, mas estávamos numa realidade específica naquele momento, senhor relator. Eu queria que o senhor entendesse isso. respeito a sua opinião. O que eu estou dizendo, o senhor não consegue desmanchar. Eu estou dizendo que nesse roubo cheio de burocracia, que nesse roubo travestido de processo administrativo legítimo, só uma pessoa, não foram duas, só uma pessoa participou de todos os processos, todos, sem exceção. Não participei de todos os processos. Você pode ver aí, ó, né, na época do Leonardo Rolinha, em 2020 eu não estava nem aqui. Sabe o que é que eu me lembro? Sabe que eu estou falando a partir de 23. Sabe o que é que eu me lembro? Tá bom. Um repórter. Não, do desconto associativo. A gente vai voltar para o consignado. O desconto associativo foi a partir de 23. Não, desconto associativo com ele foi 23. Então aí o senhor... Pronto. De 21 era de crédito consignado. O senhor começou em desconto associativo quando? Em março de 2022. Março de 2022. Pronto, aí ele vai explicar por que participou desse aí. Vai explicar. Mas o que é que... Olha, tem uma reportagem que eu acho interessante. Presidente, tem uma questão... Não, excelência, o relator está com a palavra. Pimenta vai poder Por falar gentileza, o relator. Presidente, Vossa Excelência terá o tempo. Não, é uma questão do tempo. Excelência, por gentileza. Então, questão de ordem. Qual é o artigo, Excelência? Qual é o artigo? Questão de ordem. Qual é o artigo? Então, Excelência... Não, Excelência, eu estou dizendo... O relator continua com a palavra. 158, parágrafo 3º da Constituição. Presidente, Deputado Paulo Pimenta, deixa eu esclarecer. Vossa Excelência terá o tempo para falar e se manifestar. Não, Excelência. Presidente, deixa eu esclarecer. Vossa Excelência poderá corrigir posteriormente. Deputado que estava fazendo uso da palavra, ele está querendo dizer que o depoente falou de 22, mas que tem um documento em 21. Quando for a vez dele, ele vai poder esclarecer. Me permite? Excelência. Excelência. Uma palavra... Por favor, deputado Paulo. Você vai me desculpar. Eu vai me desculpar. Eu vou seguir, o relator vou seguir a regra, uma Excelência. data errada. Vossa Excelência poderá se manifestar no momento certo. Na hora dele. Não é o relator. Na hora dele. Vossa Excelência... de toda a comissão. Não, por gentileza. Excelência, por favor. Na hora dele, então. Deputado Paulo Pimenta, o relator continua com a palavra. Posteriormente, Vossa Excelência poderá se manifestar da forma que achar melhor. É uma questão formal. Não, Excelência. É um erro material. O senhor poderá pedir a correção, Excelência. Deixa o relator terminar a colocação dele. As perguntas. Senhor Jucimar, a gente estava falando sobre a solução provisória. O senhor emitiu a nota técnica. Quem foi que admitiu a sua nota técnica superando as outras divergências? Qual foi a autoridade que aceitou essas inclusões de milhões de aposentados? A nota técnica foi encaminhada para Dirbem, que aprovou e encaminhou para o presidente. Quem era Dirbem? Ainda era o doutor André Fidelis. E quem era o presidente do INSS? Stefanuto. Muito bem. Agora bora voltar lá a 21. O senhor disse que saiu de 21, o senhor saiu do Amazonas, veio para cá convocado durante um tempo e depois veio de forma definitiva. Sim. E o senhor foi para o consignado. Quando vim de forma definitiva, eu vim direto para o consignado. Mas quando fui convocado a primeira vez, os primeiros 30 dias, eu acho que é isso que o deputado Pimenta está relembrando. Não fale o nome dele não, pelo amor de Deus, senão ele vai ter direito à fala. Diga só o deputado vermelho. O deputado que... Presidente. Presidente. Bora. Olha. O depoente não é parlamentar, Excelência. Presidente, o senhor pode
O relator pode pedir para o depoente não citar o nome de um parlamentar? Foi um Pode, erro meu. excelência. Foi um Pode, erro não há meu. Foi problema. um erro meu. Pode, O excelência. relator pode pedir para o depoente não Pode, citar o nome do parlamentar? Não. Pode? Pode, não vejo problema algum, Deputado, excelência. Não. deputado, faça isso não, deputado. Mas se for se retirar, vai deixar muita saudade. Podia nomear um relator antes de 23, presidente. Bora. Pode dizer que não pode citar o nome do parlamentar. Tô vendo, tô lá. Seu Jucimar. Seu Jucimar. Eu quero, Senhores, por favor. Gentileza. presidente, ter uma... Não, por gentileza. Tenho respeito ao deputado Paulo Pimenta. Eu pedi só para não dar direito à resposta. Senhor Jucimar. Em maio de 2021, quando fui convocado, quem estava cuidando da matéria do desconto de mensalidade era o senhor Giovanni. E vim para ajudar ele nesse processo. Então, mas não assinei nada, porque não conhecia a matéria. Então era só acompanhar para tentar, estava lendo alguma coisa dos procedimentos para tentar entender a matéria. Então, algumas coisas que eu assinei foi acompanhando, na verdade, mais o Giovanni. Mas não assinamos nenhuma nota técnica a respeito da CT na O época. senhor passou quanto tempo aqui de forma provisória que pode ser essa? Foi 30 ou 60 dias. Tá, se eu não me engano. 30, 60 dias. O relator, posso perguntar a ele se ele também deu outros relatórios anterior a isso, ainda quando estava lá? Não. Não? Senhor Jucimar, agora o senhor permaneceu de forma definitiva cuidando tão somente de consignado quanto tempo? O tempo inteiro que eu fiquei na chefia da divisão, desde, não sei se é outubro ou setembro de 2021, acho que é outubro, até o dia que fui exonerado, em abril. Não, o senhor não pode ter ficado na mesma chefia, porque o senhor disse que Não, exerceu. eu mudei de chefia, mas continuava dentro da minha coordenação o assunto empréstimo consignado. Consignado, o senhor permaneceu quanto tempo? Até quando? Foi até abril de 2023. Então a gente pode dizer que até abril de 2023 o senhor estava cuidando só da parte de consignado. Não, até março de 2022, quando o desconto associativo veio também, né? Então, em março de 2022, o senhor acumulou associativo com consignado. A né? divisão de consignações, na verdade. Então, as duas eu coisas era estavam. chefe na época. Quando o senhor assumiu essa divisão, em março de 2022, tinham quantas entidades com ACT vigentes? O senhor está falando de bancos ou... Consignados. Eu não me recordo, mas eram mais de 60. Mais de 60. E de entidades associativas? Quando veio, eram 16 ou 17. Em março de 2022. 22. O senhor, em algum momento nesse seu percurso, sentiu um aumento considerável de ACTs com entidades para desconto associativo? Havia sim muitos pedidos, muitos. Inclusive muitos que foram... A partir de quando? Não, quando já veio para mim a matéria em março de 2020, já tinha muitos pedidos. Muitos pedidos que foram indeferidos. Por exemplo, eu acho que o último ACT que foi celebrado foi em abril ou março de 2024, mas se você for hoje na Caixa da DSBM, deve ter uns 50 ou 60 pedidos que não foram apreciados. Porque foi tipo suspenso depois da IN. Seu Josimar, o senhor estava numa área estratégica para ACTs, esses acordos de cooperação técnica. O senhor o tempo todo se reportava, seja no consignado, seja no desconto associativo, ao diretor de benefícios? Sim, o coordenador geral de pagamentos e ao diretor de benefícios. Era essa a sua hierarquia. O senhor discutiu alguma vez com o presidente do INSS sobre essa temática? Salvo essas reuniões que a gente fazia geral, né, com algumas entidades e em algumas reuniões, nunca tive pessoalmente para tratar com eles sobre isso individualmente. Político. Eu acho que talvez uma vez quando
quando saiu na mídia que tinha algumas coisas, ele queria entender melhor a matéria. Eu tive que explicar para ele mais detalhes técnicos a respeito do Político, político não. seja ele quem quer que for, procurou o senhor alguma vez solicitando algo em favor de entidades ou instituições financeiras? Não que eu me recorde. Nenhum Mas o político. senhor acha que se não tem todo dia uma pessoa lhe procurando, a gente tem as entradas lá e temos algumas agendas das quais o senhor está presente. Estou fazendo uma pergunta tão simples, para não ser tão direto, eu estou fazendo uma pergunta simples. Sim. Qual foi o político que lhe procurou para tratar de assunto associativo ou do sistema financeiro? Geralmente, se ia algum político, ia com o diretor de benefício. E às vezes o diretor perguntava como é que está o processo tal, porque veio alguém aqui procurando por esse processo. Deve ter registros de entrada na DIRBEM a respeito disso. O senhor recorda de algum nome? Não me recordo, mas talvez, porque vi uma vez a ex-deputada Gorete que queria falar comigo e com o diretor de benefício a respeito de um ACT, e eu me lembro que na época o diretor de benefício disse que só a receberia se ela tivesse uma procuração da entidade. E ela arrumou uma procuração da entidade e depois foi até lá. Tá. Ela estava com dúvida a respeito de um processo e na época eu pedi para que claro, que ela estava com a procuração. E aí pedi para que o chefe de divisão na época, o Márcio Levi, a atendesse e explicasse para ela. E ele participou de uma vídeo explicando para ela o que estava faltando no ACT, quais eram as dificuldades e documentação que a entidade tinha que providenciar para celebrar o ACT. Então eu posso dizer aqui que nessa sua jornada aqui em Brasília, o único político que o senhor teve contato Que eu me recorde, sim. foi a deputada, a ex-deputada Sim, Gorete. eu me recordo. A ex-deputada Gorete, nós ouvimos aqui quem ela é, ligada a Cecília Mota, naquelas entidades lá do Ceará, e que descobrimos hoje que essas entidades mandaram uma mesada de no mínimo R$250 mil para o senhor Stefanuto. Senhor Jucimar, o senhor, antes de adentrar o INSS ou depois, o senhor ingressou na política? Eu fui vereador no meu município. Qual município? Manacapuru, tem mais de 100 mil habitantes. Eu fui vereador de 2012 a 2016. Senhor presidente, só uma questão, senhor presidente. 2013, na A verdade. legislação é muito clara que a CPI tem que se ater ao objeto de instauração da CPI. O exercício parlamentar dele como vereador não faz parte do objeto de investigação da CPMI. Então eu queria só que Vossa Excelência orientasse que se ativessem as perguntas com relação ao que é o objeto da CPMI. Pois não. Senhor presidente. Só um instantinho, só responder à defesa, relator, que apesar de não ser um fato diretamente ligado à investigação, a CPMI pode questionar dados conexos à história do depoente. E essa é parte da história pública dele, que não pode ser negado ou deixar de ser respondida. Senhor presidente, eu agradeço ao advogado a interrupção, que hoje eu estou com uma paciência danada. Agora, o que eu quero dizer, senhor também presidente... estou, senhor relator. Se eu tivesse perguntando sobre a vida do advogado, tudo bem, eu estou perguntando sobre a vida da testemunha. O senhor foi vereador por qual partido? Na época, eu era do Partido da República. Partido. Atual PL. Atual PL. Deixa eu lhe perguntar. O senhor foi candidato em outras eleições? Eu fui vereador de 2013 a 2016, me elegi em 2012 e depois fui para a capital e saí candidato a vereador lá novamente pelo PL e não ganhei a eleição lá em Manaus. Tive uma votação razoável. Estou voltando para fazer a pergunta mais uma vez. Algum político do Amazonas lhe trouxe para Brasília? Não. O senhor, lá durante a sua estadia, o senhor conheceu, eu já lhe perguntei, sobre o Carlos Roberto da Conafé, o senhor disse que não. Conheço. E o Cícero Marcelino? Não conheço. Não conhece? A Cecília Mota, eu lhe perguntei, mas não... Sim, disse que conhecia.
O senhor conheceu ela nessa oportunidade? Ela teve reunião na presidência, ela participou, ela é procuradora de entidades, né? E nessa vez que a deputada Em que época foi... ela participou disso? 2024. 2024. Nessa reunião de apresentação do PDMA pela data prévia. Olha, senhor presidente, como eu mostrei aqui, são dezenas de ACTs, dezenas de documentos que, em relação a desconto associativo e em relação a consignado, tiveram a participação do depoente. O depoente, ele falou abertamente que teve 4 oportunidades para interromper isso que aconteceu. A primeira foi quando ele deu credibilidade na sua nota técnica à Conafé. A Conafé estava sob investigação. Ele coordenou a investigação e disse que estava ok, continuou a Conafé em 2022. A segunda foi quando ele, na CONTAG, mesmo a área técnica dizendo que não era para liberar esses bloqueios associativos, ele deu uma nota técnica, e, em outras palavras, dizendo que a CONTAG era a entidade mãe ou mais antiga, era para ter direito a esse desbloqueio. A terceira, que permitiu a associação massiva de milhões de aposentados, quando ele também deu uma nota técnica possibilitando a liberação da solução provisória pedido por 2 entidades, e quase todas se aproveitaram e aí enxertaram milhões de associados em descontos fraudulentos, que elevou para quase 4 bilhões de reais em 2024 o número de descontos associativos. Essas 3 etapas contribuíram muito para o que está acontecendo aqui. Em toda a fiscalização que foi feita, em nenhum momento vi, pela parte dele, recebimento de propina. Eu não vi, não vou chegar aqui para inventar o que eu não vi. Os chefes dele, todos, sem exceção, meteram mais de 10 milhões de reais no bolso através de familiares de propina. Então, eu encerro, depois voltarei, eu encerro dizendo ao senhor o seguinte: o senhor errou tecnicamente. O senhor permitiu, com seus erros técnicos, esses rombos. Esses rombos que representam bilhões de reais. Não tenho como avaliar se o senhor fez isso motivado por quê? Se foi por boa fé, o senhor foi incompetente. Se foi com má fé, o senhor foi corrupto. Agora, jamais o senhor poderia ter feito isso sem agir ou com erro técnico ou com má fé, porque suas decisões equivocadas, as visitas técnicas que o senhor fez posteriormente a isso, ainda em 2024, também era outra grande oportunidade de ter encerrado esse roubo. O senhor foi colocado numa posição estratégica, está dizendo que não houve indicação política. O senhor está dizendo que não recebeu propina e agiu tecnicamente. Essa CPMI vai ter que analisar a sua conduta ao longo da nossa investigação. Obrigado, senhor presidente.